E recebemos aqui no estúdio agora o presidente eleito da CBDA, Miguel Carlos Canhone, de 72 anos. Seja muito bem-vindo ao estádio. Uma boa noite para o senhor. Muito bom recebê-lo. Igualmente, é um prazer grande estar aqui com vocês. Uma responsabilidade muito grande, né? A gente sabe que o senhor assume a CBDA num momento muito delicado, um dos momentos mais complicados da Confederação. E aí o senhor também ainda tem a missão de reerguer, né, a Confederação, e ainda assim existe esse imbróglio com a FINA com relação ao reconhecimento ou não da legitimidade da eleição. Bom, na verdade a FINA talvez não esteja tão bem informada assim do processo, por isso que a iniciativa que nós vamos ter é no sentido de levar umas informações completas do como que foi o pleito, como que foi a eleição. Na verdade, o que a FINA entende é que o estatuto da FINA não teria sido seguido, uma vez que houve uma intervenção da Justiça brasileira. Na realidade, o que ocorre é exatamente isso. Houve uma intervenção da Justiça brasileira no sentido de regular, de que a eleição fosse feita de acordo com o que diz a lei brasileira, que é, no caso específico, a Lei Pelé. Então, a Lei Pelé determina como que é feita uma eleição, quem tem direito de participar das eleições, quem são os eleitores, o número de participantes, enfim, está tudo isso regulamentado e regido por uma lei que está em vigor e que, se eu não cumprir essa lei, eu vou preso. Né? Essencialmente é isso. Então, esse entendimento é que está faltando e que é o que eu pretendo levar para que a FINA tome conhecimento. Nós estamos cumprindo a lei brasileira, da mesma forma como a FINA, que fica na Suíça, cumpre as leis suíças, nós estamos no Brasil, nós temos que obedecer às leis brasileiras. Mas elas não se colidem e nem se chocam. Então eu acredito que seja muito mais um mal entendido do que qualquer outra coisa. O senhor é ex-presidente da Federação Aquática Paulista, né, e foi diretor do Pinheiros. O que o senhor traz de experiência agora para a CBDA? Bom, eu sou empresário, tenho meus negócios na área de alimentos em São Paulo, mas a minha vida inteira foi dedicada à natação, porque eu fui nadador, fui jogador de polo aquático, minha carreira todinha dentro d'água. Então é uma coisa natural, aconteceu naturalmente, passando de uma função para outra. Eu era diretor de natação do Pinheiros, com o objetivo de fazer uma equipe competitiva do ponto de vista nacional. Conheci inúmeras pessoas ao longo desse processo todo. Posteriormente, foi a ida à Federação Paulista, que havia vacância no cargo, então eu me candidatei e fui eleito para a Federação Paulista. Posteriormente, fiquei alguns mandatos dentro da Federação Paulista, que era uma entidade muito pequena, que no final do mandato já era uma entidade, a maior entidade de todas no Brasil. E posteriormente, então, chegou a vez da CBDA. Houve o momento em que estatutariamente foi permitido fazer as eleições, e foi nesse momento, então, que eu resolvi me lançar candidato ao presidente da Confederação. É um longo caminho. Na verdade, do momento que eu saí da água até o momento que eu entrei aqui na CBDA, isso daí tem mais de 30 anos de uma carreira dentro do esporte, apesar de que o meu dia a dia não é esse. O meu dia a dia, como eu disse, eu sou empresário na área de alimentos. Grande desafio pela frente, né? A gente vai continuar falando deste desafio. Inclusive, a gente recebeu alguns vídeos, né, de representantes dos esportes aquáticos mandando perguntas e comentários sobre a sua eleição e expectativa com relação a esse novo mandato. A gente vai começar ouvindo agora o jogador Grume do polo aquático. Gostaria de perguntar para o presidente Miguel Canhone como será a política da CBDA com o polo aquático nesse próximo ciclo. E se tudo der certo, nós teremos um grande apoio, como tivemos para o Rio 2016, colocando o polo aquático entre as melhores seleções do mundo. Valeu e um forte abraço. Grande preocupação agora com relação a esse ciclo olímpico para Tóquio, né, 2020. Verdade, é verdade. Bom, antes de mais nada, Grume, boa noite, prazer em te ouvir. Você sabe perfeitamente, seu avô foi meu técnico, então fico muito feliz de estar podendo responder suas perguntas. O polo aquático, Grume, como você sabe, é um esporte que a gente tem jogadores de altíssima qualidade, como é o teu caso particularmente, né? Nós estamos agora entrando num novo ciclo olímpico. O ciclo olímpico passado teve um sucesso bastante bom.
nós conseguimos chegar em boas posições do ponto de vista internacional, nas Olimpíadas, e agora todo o empenho vai ser que a gente tenha um ciclo olímpico melhor. Na verdade, são mais 8 anos que são necessários, do momento que você pega um atleta, que ele entra na água pela primeira vez para poder aprender a nadar, ao momento que ele chega numa seleção brasileira, numa Olimpíada, são 8 anos que passam pelo menos, né? Que é o prazo mais ou menos que se leva para você, de uma criança ao jogador de polo aquático, ou nadador, ou praticante de algum esporte olímpico. Então, o foco será exatamente esse, que a gente possa em 2020 ter uma ótima representação em Tóquio e que em 2024 a gente possa ter uma representação melhor ainda aonde for a próxima sede dos Jogos Olímpicos Internacionais. Isso aí, vamos seguir. E agora vamos ouvir a nadadora Joana Maranhão, ela que foi finalista olímpica, né, com apenas 17 anos nos Jogos de 2004 em Atenas, na Grécia. Boa noite, pessoal. Quem está falando é Joana Maranhão. Na verdade, eu não tenho muito uma pergunta, não. Eu queria só agradecer mais uma vez ao Miguel por ter encabeçado essa luta. Eu acho que a gente, talvez ele tenha essa ideia, mas eu não fazia ideia de que derrubar uma ditadura fosse um processo tão doloroso mesmo, de requerer, assim, energia vital, né? E a gente sabe, eu acho que ele muito mais do que eu, o quanto que essa vitória significa pra gente. Agradecer a ele, desejar muita força nesse processo de mudança que os esportes aquáticos vão passar e dizer que é um alívio muito grande saber que eu vou olhar para a CBDA agora e eu vou confiar na entidade, eu vou ter transparência, que vai ter clareza, que vai existir diálogo, sabe, que a gente vai ter e-mails que vão ser respondidos e que a gente vai saber para onde está indo a verba. Essa palavra transparência é realmente a maior vitória que a gestão dos esportes aquáticos vai ter, e isso é graças a ele. Miguel, obrigada por isso, muita, muita, muita força, e o que precisar de mim, eu tô aqui sempre. Miguel, eu queria que você comentasse o depoimento da Joana Maranhão, ela que é uma figura tão importante, né, que encabeça tanto essa luta pela transparência na CBDA. Bom, a Joana é uma lutadora, é uma guerreira. A participação dela nesse processo de, vamos chamar de redemocratização da confederação, foi fundamental. É uma pessoa assim que tem uma determinação, uma garra impressionante, é por isso que é tão boa atleta, tão bem sucedida na vida dela profissional. Então, isso tudo traz para a gente uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade de corresponder ao anseio desse grupo de pessoas, né? Que são os atletas, que são aqueles que praticam o esporte, são aqueles que fazem o esporte acontecer no país, né? Então, é como você disse, Joana, a gente pretende daqui para frente ter um processo cada vez mais claro, com critérios claramente definidos. O atleta sabe por que ele vai, aonde ele vai, como que ele vai. Ele sabe quem é o treinador, quem é que está acompanhando a ele sabe qual é a missão que ele vai ter, e ele sabe que ele vai poder contar, ele vai poder seguir o programa de trabalho dele, não vai conflitar em nenhum momento com o programa de trabalho da gestão da CBDA. Quer dizer, o atleta ele vai poder disputar a competição se preparando para isso, se despreocupando do que ocorre fora d'água. Então, eu acho que o máximo que a gente pode fazer é fazer com que o atleta entre na água precisando única e exclusivamente se concentrar na água, porque do lado de fora vai estar sendo cuidado. E se isso não for cuidado, a voz dos atletas sempre será ouvida, porque vai ter o espaço para que ele possa falar. Isso aí. E agora nós vamos ouvir o que tem a dizer César Castro, grande nome dos saltos ornamentais. Olá pessoal, meu nome é César Castro, atleta olímpico de saltos ornamentais, medalhista pan-americano e finalista olímpico do Rio 2016 e Atenas 2004. Bom, Miguel, primeiramente parabéns aí pela sua vitória nas eleições da CBDA. Você pega agora a CBDA num momento bem complicado, mas eu tenho certeza aí que com a sua experiência da Federação Aquática Paulista, do Pinheiros, você vai trazer os pontos positivos para a CBDA também e vai ajudar muito a nossa comunidade aquática. Bom, aqui o que eu quero colocar é o seguinte: no Brasil eu percebo muito que a gente tem um buraco muito grande quando o atleta vai chegando nos seus 17 e 18 anos, na época que tem que entrar na faculdade, e acaba muitas vezes desistindo. Eu tive diversos amigos nos saltos ornamentais que desistiram, que tinham
muito talento também, poderiam chegar também numa final olímpica, numa medalha de mundial, talvez até uma medalha olímpica, mas acabaram desistindo porque tinham que tocar a vida. Hoje, né, eu vivo nos Estados Unidos, já tem 4 anos lá, e o sistema de bolsa de estudo na universidade funciona muito bem. Os atletas continuam, estendem um pouco mais a sua vida, muitos deles vão para a Olimpíada, ganham medalhas, e é um sistema que funciona muito bem. É claro que o Brasil ainda precisa correr muito ainda para chegar onde eles estão hoje, mas eles começaram um dia. E eu vi a sua proposta, vi que você tem na sua proposta muitos pontos interessantes, como massificação, uso maior da tecnologia, capacitação de profissionais, que é muito legal, mas eu não vi especificamente esse ponto. E eu queria te perguntar se você tem alguma ideia, algum plano em relação a isso, de trabalhar junto, trazer as universidades para próximo da CBDA e incentivar mais bolsas de estudo para os atletas, para que eles possam estender as suas carreiras e consequentemente, daí, terem melhores resultados nas competições internacionais. Fora isso, queria desejar boa sorte nesses próximos 4 anos aí, que tudo que corra muito bem, e conte comigo no que precisar para os saltos ornamentais ou para a comunidade aquática. Grande abraço e sucesso! Bom, muito obrigado, César, prazer ouvi-lo novamente. Você que é um atleta consagrado, você sabe que talvez o desafio maior que a gente encontra é justamente de você criar oportunidade para que novas pessoas venham a participar do esporte. O que nós temos hoje é uma dificuldade muito grande na renovação. Nós não temos uma renovação espontânea. A renovação ela é difícil, ela é feita hoje quase que exclusivamente pelos clubes que praticam o esporte, com algumas academias que proporcionam também a possibilidade de você ter mais gente praticando o esporte, mas o essencial é que nós não temos essa renovação espontânea. E com isso daí fica cada vez mais difícil você tirar qualidade se você não tiver quantidade. Você precisa ter uma quantidade muito maior de praticantes para que você possa tirar a qualidade. Vamos pegar alguns exemplos fáceis que estão no nosso dia a dia, né? O futebol, por exemplo, tem toda essa popularidade, muitas vezes, já aconteceu comigo mesmo, que acompanho regularmente futebol e jogos e esporte de um modo geral. Você vê um jogador que integra a seleção brasileira e você fala assim, nossa, mas como é que ele chama mesmo? Quer dizer, eu nunca ouvi falar, quer dizer, o menino saiu daqui com 12 anos de idade, foi jogar no Barcelona, ficou jogando no Barcelona dos 12 aos 14, quando foi com 16 ele estava num time na Inglaterra e a gente não tem a menor ideia de quem se trata. Isso é o futebol, é um esporte que tem uma renovação constante. O garotinho sai na rua, a primeira coisa que ele faz é ter uma bolinha no pé para bater bola, bota lá duas latinhas. Diferença, né? Tem uma renovação espontânea, né? Tem uma renovação espontânea. Nós não temos isso nos esportes aquáticos, então nós temos que criar isso. E aí entram atletas como você, César, que são aqueles que são o espelho e aqueles que mostram o exemplo, e que são vocês aqueles que, quando você está numa plataforma saltando numa Olimpíada, tem um monte de gente querendo estar naquele lugar aonde você está. E é gente como você que faz mais pessoas virem procurar o esporte. É por isso que é tão importante a gente ter essa renovação na base, para que a gente possa ter um alto rendimento de maior qualidade, de melhor qualidade. Muitíssimo obrigado pela sua presença, Miguel, aqui com a gente, esclarecendo todas essas questões, né, ouvindo os atletas também, né, e a gente te convida para voltar aqui, sempre que possível, que é importante a gente acompanhar de perto, a gente vai ficar torcendo por você, que tem uma ótima gestão, a gente acredita que boas coisas virão aí, principalmente mais patrocínios, né, mais investimentos e, inclusivamente, também medalhas. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui junto com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Uma ótima noite para o senhor.